Presidenciais 2016. Cabo Verde vive em 2016 o ano eleitoral. A 20 de março e 4 de setembro foram as eleições legislativas e autárquicas, respectivamente. A 2 de outubro será o embate para as presidenciais. 3 candidatos estão alinhados. Para hoje temos um deles, Joaquim Monteiro. Seja bem-vindo. Para já, como é que se apresenta? Apresento como candidato do povo cabo-verdiano. Já em 2011 fui candidato às eleições presidenciais. Desta forma, eu já não me chamo de candidato, mas sim de um recandidato. Nestas eleições somos 2 recandidatos, eu e o Jorge Castro Fonseca. Quais os motivos da sua candidatura? A minha candidatura é uma candidatura com um objetivo bem balizado, que é o de servir o povo de Cabo Verde. E tem algum apoio político ou partidário? Não, eu sou precisamente o candidato realmente independente. Porque, vejamos, as eleições presidenciais não devem, segundo a nossa Constituição, não devem ser suportados pelos partidos políticos. Quais serão os desafios que terá de enfrentar caso for eleito Presidente da República durante os 5 anos, sabendo que há uma maioria parlamentar do Movimento para a Democracia e o poder local é maioritariamente de Ventoinha? Não, porque eu serei o Presidente de todos os cabo-verdianos e o Presidente da República é o elemento máximo, chamaria de responsável máximo do país, que é Cabo Verde. E que desafios terá de enfrentar? Desafios nenhuns, porque eu utilizarei uma estratégia sempre de coordenação, não de vetar, mas sim de coordenar com todos os órgãos existentes em Cabo Verde, desde os órgãos municipais, aos jurídicos e tudo isso, a Assembleia Nacional, o próprio Primeiro-Ministro será um companheiro de trabalho meu. A nível da segurança, Joaquim Monteiro, como descreve o estado de segurança a nível interno no país? O estado de segurança a nível interno do país, como já tinha dito em 2011, porque em tudo existem as causas e as consequências. A insegurança que se vive em Cabo Verde é consequência do insuficiente desempenho dos nossos tribunais. E a nível externo, como vê a relação entre os diferentes povos e seus objetivos? Os diferentes povos sabem que hoje o mundo é chamado de uma aldeia global. E todos os países do mundo integram-se dentro desse âmbito da aldeia global que é o nosso planeta. O que salvaguardaria em relação à segurança interna no papel de Presidente da República? Em termos de segurança interna, seria reestruturar tudo o que existe em Cabo Verde, desde os tribunais, as Forças Armadas, as estruturas policiais, facultar-lhes meios, porque isso já seria uma medida curativa. Facultar os meios como? Meios para que realmente possam desempenhar com toda a eficiência, com toda a eficácia, os seus desempenhos. A posição de Cabo Verde é boa por um lado, mas não deixam de ser frágeis as suas fronteiras. O que é necessário fazer, a seu ver? O que é necessário fazer é dotar Cabo Verde de uma estrutura de segurança eficiente que possa realmente fiscalizar o nosso território nacional, sejam essas ilhas, seja também a nossa zona económica exclusiva. Que lugares terão os imigrantes durante a vigência do seu mandato? Estados Unidos, Europa, África, São Tomé e Príncipe, particularmente? Olha, no dia 11 de maio saí para a Europa e estive prescrutando precisamente entre Luxemburgo, Bélgica,
França, Suíça e Holanda durante 2 meses, auscultando os problemas existentes nessas comunidades para que possa desempenhar e levar de encontro a essas comunidades aquilo de que realmente necessitam, porque a nossa imigração sofre da maneira. E o que precisam, o que necessitam realmente? Necessitam que as nossas embaixadas tenham um desempenho eficiente, dando toda a proteção a essas comunidades. E para que isso aconteça, deve-se fazer o quê? Deve-se fazer é dotar as embaixadas de meios adequados para esse desempenho. Bom, o modelo de serviço militar obrigatório, já falando agora de Forças Armadas, a carreira militar, entre outros aspectos, continuarão sendo válidos para a vocação do país? Quer dizer, as Forças Armadas é um problema universal e nenhum país do mundo pode fugir a isso que se chama o serviço militar obrigatório. Até eu diria mais e avançaria para uma boa formação, até as moças em Cabo Verde, já temos muitos elementos femininos no seio das Forças Armadas, de policial, etc., em que até isso podia ser extensivo às nossas jovens moças cabo-verdianas. Por exemplo, não sou uma forma permanente, mas sim sou uma forma quase como o tipo que se pratica na Suíça. Uhum. E que outras reformas estruturantes propõe para a instituição castrense para o futuro imediato? Em primeiro lugar, a formação militar, hoje, nos dias que correm, é uma formação onde a pedagogia terá que entrar como fator determinante, em que esses jovens, ao saírem, dentro de um sistema formativo semelhante ao da Suíça, por exemplo, em que saíssem realmente formados para o bem de Cabo Verde. Relativamente à política externa, como lidaria com a nossa relação com os Estados Unidos? Então, Cabo Verde obrigatoriamente tem que ter bom relacionamento com todos os países do mundo, dentro do âmbito da aldeia global. Cabo Verde, ao que me parece, é amigo de todos os países. E todos os países são amigos de Cabo Verde. E acha que temos aproveitado bem desta nossa proximidade com os Estados Unidos da América? Essa nossa aproximação com os Estados Unidos da América, a meu ver, não tem sido devidamente aproveitado porque Como assim? a nossa maior colónia cabo-verdiana, desde há séculos, encontra-se nos Estados Unidos. Então, devemos dar privilegiar um ótimo relacionamento com os Estados Unidos. Ora bem, Joaquim Monteiro, as previsões são do estudo The Summer Review 2014. A África, uma visão do século XXI, da Deloitte, por exemplo, dá um crescimento da economia africana em cerca de 50%, menos 1,1 bilhões de dólares para 3,17 bilhões, de dólares em 2019. Há quem diga que temos subaproveitado a África. Que comentários? Quer dizer, o que é que podemos aproveitar da África? O que é que a África pode fazer em relação a Cabo Verde? Países com dificuldades que têm neste momento. Enfrentam problemas talvez maiores que os problemas que existentes em Cabo Verde. Cabo Verde geoestrategicamente se situa em pleno Oceano Atlântico. Deve adotar um princípio de equidistância Europa, Estados Unidos, Américas e África. Porque isso é precisamente aquilo que foi chamado há séculos de o sistema triangular. Porque Cabo Verde se formou através de elementos vindos da Europa e da África. É isso que, maioritariamente, deu aquilo que somos hoje, o povo cabo-verdiano, com a sua língua, com a sua cultura, com todo o seu património universal. E como vê a nossa parceria com a União Europeia? A nossa parceria com a União Europeia, pelos contactos que tive recentemente na Europa, ela deve ser bem cuidada e bem gerida.
Temos uma parceria especial? Mas essa parceria especial é preciso ter muita atenção e muito cuidado com essa parceria especial. Como assim? Está a querer dizer o que é exatamente? Não, é preciso que esse relacionamento se melhore. Se melhor como? A nível de? A todos os níveis, E quais serão? de uma forma geral. Ora bem, a seu ver, qual é ou será o papel dos partidos políticos na efetivação da democracia? Os partidos políticos, neste momento, desempenham um papel extremamente negativo em matéria de, por exemplo, as eleições existentes em Cabo Verde têm sido sempre manchadas de fraudes que não deviam existir. Porque o maior inimigo das eleições é precisamente a fraude eleitoral que se instalou em Cabo Verde. E de que maneira? E como é que caracteriza o Estado de Direito de Cabo Verde, em Cabo Verde? O Estado de Direito em Cabo Verde, esta melhorou consideravelmente. Há passos qualitativos e quantitativos a darem-se para que realmente tudo isso funcione da melhor maneira. Em que se baseia? Não, baseio naquilo que eu tenho analisado, porque eu sou daqueles que, permanente estudando e analisando os factos e os problemas existentes. Já por agora, a seu ver, haverá mais espaços para novos partidos em Cabo Verde? Não, quer dizer, vou empregar uma expressão de um colega e amigo meu que vive na Holanda, há alguns anitos. Ele volta-se para mim e diz: Jack, para que realmente a democracia funcione bem em Cabo Verde, cada cidadão teria que ser um partido político. E Cabo Verde é um país que caminha para uma transição gradual a país de rendimento médio. Que cenários poderíamos ter face a cortes reais dos apoios dos tradicionais parceiros de Cabo Verde, sabendo que o país não possui indústria para produção em massa? Ouça uma coisa. Num país onde ainda o salário mínimo é de 11 mil escudos, como se pode dizer que é já um país de rendimento médio? Isso é uma fantasia. É uma fantasia e as coisas devem ser chamadas pelos seus reais nomes. Vamos comparar, por exemplo, Cabo Verde, o salário mínimo praticado em Cabo Verde e o salário mínimo praticado ali um bocadinho mais acima do Atlântico, que são as Canárias. Então, Cabo Verde teria que andar mais depressa para o equacionamento desse grande problema, que é dar ao povo cabo-verdiano aquilo de que necessita para o seu bem-estar. E o que propõe, para além disso? Não, proponho que haja uma programação curto, médio e longo prazo para sabermos para onde, como e Cabo Verde vai, porque isso não foi feito ainda. E que programação será esta? Se perguntarmos a Cabo Verde, aos dirigentes cabo-verdianos, qual será a situação socioeconómica de Cabo Verde daqui a 50 anos, por exemplo, não nos conseguem dar a resposta. Por que não? Não conseguem porque não têm esses elementos. Esse trabalho não foi feito ainda. Como fazer para ser um Estado atrativo e que seja capaz de fixar os seus quadros? Cabo Verde, eu digo que Cabo Verde é um vasto território, porque somente a nossa zona económica exclusiva é quase maior que o território da França ou da Espanha, etc, etc. Imagine que ainda, após 40 anos de independência, 41, 42 anos de independência, sequer ainda temos uma escola de pesca. Ora, sendo um território que se situa em pleno Oceano Atlântico, então já devíamos, o nosso maior património é o mar. E isto quer dizer exatamente? Isso quer dizer que é preciso aproveitarmos todo esse potencial que temos. Para terminar, que mensagem quer deixar ao eleitorado? Ao eleitorado cabo-verdiano, eu sugiro, não peço, porque eu não peço, mas sugiro ao povo cabo-verdiano que no dia 2 de outubro, a todo o povo, que se dirija à urna para exercer o seu direito e dever de voto, dando
dando o maior contributo que pode dar a Cabo Verde neste momento histórico que atravessamos para Cabo Verde, porque Cabo Verde neste momento atravessa uma fase terrível, que é o de termos uma governação com todos os elementos no mesmo saco. Então, é necessário que isso não aconteça para não cairmos numa ditadura essa que vivemos ao longo de 15 anos. Muito obrigada, Joaquim Monteiro. Obrigada para si também. Fique sempre deste lado. Presidenciais 2016.